Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é: por que é tão difícil orar? Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Gente, na vida cristã a oração tem um papel fundamental. Sem a oração não há cristão. É pela oração que nós vamos ficando íntimo de Deus, conhecendo a maneira com que Deus pensa, com que Deus sente. E isso também vai influenciando o nosso jeito de ser cristão, né? Quantas vezes nós temos que mudar o nosso jeito, nós queremos mudar o nosso jeito, e nós, pelo contato da oração, pela busca do divino, isso pode acontecer conosco. Quem já não conseguiu dar passos verdadeiros na sua conversão porque se tornou uma pessoa de oração, né? É na oração que expomos tudo o que se passa em nossa vida, o que se passa na alma e no coração, não é? Quando a gente está lá com o nosso coração aflito e nós ajoelhamos e começamos a falar com Deus, e ali falamos: Deus, como eu estou preocupado com isso. Deus, como eu estou sentindo tristeza por causa daquilo. Deus, como eu estou alegre por causa disso. E assim nós vamos falando aquilo que está dentro de nós com Deus. Deus se entusiasma quando a gente fala com Ele assim. É como se nós estivéssemos falando com um amigo. E Deus quer ser, no fundo, o nosso melhor amigo. O amigo ama, o amigo confidencia as coisas para o outro. E por que não assim com Deus? E como Deus vem até nós quando o nosso coração se porta assim. Eu me lembro daquele filme Todo Poderoso com Jim Carrey, que chega uma hora que ele se encontra com Deus, né? Ele reclama tanto de Deus que uma hora Deus vem até ele, e o personagem de Deus é o Morgan Freeman. Esse filme é muito legal, eu recomendo a você. E chega uma hora que o Deus, né, que é o Morgan Freeman, pega e fala para ele: então tá bom, faz uma oração. Aí ele vai lá e fala assim: Deus, alimente os pobres. Bababababá. Começa a falar de um jeito todo intelectual assim. E aí quando ele abre o olho assim, Morgan Freeman tá olhando pra ele: isso não é uma oração de verdade. Às vezes nós também fazemos a mesma coisa com Deus. Quando a gente fala com o nosso amigo, a gente é simples, a gente é direto, nós expressamos aquilo que está dentro de nós. É assim que nós devemos ser com Deus. Deus está querendo essa intimidade com Deus, né? Não é à toa que o Senhor Jesus recomendou que nós orássemos sem cessar. E olha o que um livro Carisma vem dizer para nós também. É um momento onde não só partilhamos a nossa vida e tudo que temos e somos, como também Deus partilha de si mesmo, da sua essência. Quando nós conversamos com Deus e temos fé, nós vamos ali: Deus, eu estou muito nervoso por causa disso, aconteceu isso e aquilo, me ajuda, Senhor. E o Senhor vem em nosso auxílio, Ele começa a escutar a gente. Daqui a pouco o nosso coração escuta a voz de Deus com os conselhos divinos. Essa essência de Deus, que é amor, começa a penetrar a nossa vida, começa a adentrar o nosso coração, e nós vamos mudando a nossa maneira de pensar. Quantas pessoas já se acalmaram por fazer simples orações? Não é à toa, gente, que os santos privilegiavam essa hora do dia. A hora da oração deles, eles se deleitavam, eles falavam com Deus e passavam horas em oração. Dá uma olhada, o Espírito Santo e a vida de oração parte 1 para você conferir isso. E meu irmão, se esses assuntos de oração, vida no Espírito Santo, interessam a você, você gosta disso, convido a você a entrar no nosso canal Vida no Espírito Santo, recomendar o nosso canal aos seus irmãos, partilhar esse vídeo, partilhar os vídeos que você gosta com todas as pessoas que você ama. Eu conto com a sua ajuda. A oração é uma atividade do coração, ela não é do intelecto, né? Já começa aqui uma dificuldade nesse mundo que tudo precisa compreender ou explicar. Silenciar chega a ser estranho ou até mesmo irrelevante, não é? Eu vejo a minha filhinha, tem 7 anos, quanto que ela pergunta: mas por que é assim? Mas por que é assim? E por que é assim? E por quê?
e ela vai sempre querendo entender, né? Nós passamos da idade reflexiva, que é aquela idade que vai até os 11, 12 anos, para o pensamento abstrato, que é aquele pensamento que você compreende várias coisas e vai concatenando rumo a uma compreensão mais ampla, né? As crianças não são capazes disso, elas são muito reflexivas. Isso é isso e isso é aquilo. Isso é isso por causa disso, disso, estendendo pensamentos. Não é assim que a criança raciocina. E quando a gente vai se tornando adulto, esse intelecto vai cada vez mais, através da escola, da faculdade, do trabalho, sendo requisitado por nós. Só que orar, meu irmão, não é uma atividade intelectual. Aqui dá início uma dificuldade que as pessoas têm de oração. Por causa de tanta atividade intelectual, quando se vai orar, não se sabe rezar. Porque esquecemos como é ser amigo de alguém, esquecemos como é falar de coração para coração, como é sentar como essas mulheres aqui, Maria e Marta, que sentavam aos pés de Jesus e ali conversavam com ele. Nós esquecemos como é isso. É como aquela música, eu era pequeno e nem me lembro, só lembro das noites ao pé da cama. Passou o tempo, a música vai falando isso, né? Eu não rezei mais. E é isso que vem dizer, e é isso que é uma dificuldade para as pessoas orar, não é? No mundo, o que importa, gente, é produzir, é render, é fazer. O resultado disso determina quem somos. Nós estamos no capitalismo, onde você tem que fazer alguma coisa. O que você fez? Você fez, você realizou, você aconteceu. Então você é alguém. No capitalismo é assim, né? Você é reconhecido à medida daquilo que você produz, né? Esse comportamento influencia diretamente os afetos que nós temos e os relacionamentos. Quem aqui já não se sentiu um número aonde você trabalha, aonde você percebe, nossa, aqui eu sou só um número, funcionário número 4, funcionário número 15, mandou embora, contrata outro, e você vai percebendo, nossa, eu não valo nada. Quantas vezes eu fiquei um pouco mais tarde, quantas vezes eu fiquei aqui por amor, quantas vezes ninguém vai reconhecer isso. E de fato, por quê? Porque no mundo, esse capitalismo, ele age dessa maneira. Importante é que você produza, importante é que você dê conta das coisas. E esse estilo de vida influencia diretamente a oração. Quantas pessoas pensam que Deus é o nosso patrão, que Deus é alguém que eu preciso reconhecer, que eu preciso ir atrás para ganhar dele alguns favores, não é? Olha o que diz o Carisma na página 70. Transferimos essa mentalidade mundana para a nossa vida de oração, para o nosso relacionamento com Deus, e começamos a imaginar que a oração é produção, é ter resultado para justificar o tempo perdido. Dá uma olhada no vídeo Vida de Oração, parte 1, para você perceber como se desdobra essas dificuldades de oração que as pessoas têm, onde as pessoas não conseguem falar. E esse estilo capitalista que impera na sociedade, interferindo diretamente na intimidade que Deus tem com as pessoas. As pessoas chegam a pensar, eu não sei se essa oração está valendo a pena mesmo, porque eu oro, não está mudando nada. Porque a pessoa fica pensando assim, se eu estou trabalhando, eu tenho que receber. Bom, se eu estou orando, eu tenho que acontecer para mim. Mas você não é assim com os seus amigos. Quantas vezes você teve dificuldade e desabafou com o seu amigo? Você não recebeu nada, mas o seu coração se sentiu mais aliviado por isso. O amigo é para aquele momento onde a gente precisa de um ombro para encostar, um ouvido para desabafar, né? E Deus também pode fazer o impossível por nós, mas esse relacionamento de troca, esse relacionamento que toma lá da cá, não é para esse relacionamento que existe a oração. É para criar uma intimidade com Deus. A oração é uma atitude afetiva. Não se esqueça disso, meu irmão. Afeto. Com o seu patrão não existe afeto. Falta para ver se ele vai ter afeto. Vem cá, que bom que você faltou 3 dias, eu quero te dar um abraço. Eu estava com tanta saudade. Ele não vai fazer isso com você. Mas o relacionamento com Deus é afeto, né? Para desenvolver e crescer no afeto com Deus, ela não é relação entre pessoas que se reduzem à função como patrão funcionário. Não é. Não se esqueça disso, meu irmão. Oração é afeto. Oração é a hora que você senta com o seu amigo Deus, com o Senhor Jesus, e ali fala com ele, não é?
Antes de sermos chefes e funcionários, somos pessoas que pensam, que choram, que sentem, que têm problemas, têm dificuldade, têm limitações, anseios. Deus sabe de tudo isso que há em nós. É esse relacionamento, onde aquilo que está dentro de mim importa para alguém. Para quem? Para Deus. Mas o mundo, ele suga tanto as nossas energias, que às vezes a gente fica ali com aqueles nossos sentimentos, com a nossa vida, pensando que estamos sozinhos e ninguém nos estende a mão. É por isso que muitas vezes tem pessoas que realmente se encaminham para uma depressão, porque as pessoas vão se percebendo sozinhas. Que bom seria se as pessoas pudessem retornar à sua intimidade com Deus, como as crianças falam com seus pais, como as crianças procuram seus pais. Assim devemos ser na oração. E o Espírito Santo, Ronaldo, qual é o trabalho dele na minha oração, né? É do Espírito Santo o trabalho de derrubar todas essas barreiras que existem. Essas barreiras da nossa formação intelectual, dos nossos traumas, dos nossos medos e recaídas. Eu mesmo, meu irmão, confesso a você, quando eu era mais novo, às vezes eu via a minha mãe rezando e às vezes daqui a pouco eu via meus pais brigando. E aquilo eu ficava pensando, logo depois quando eu fui pegando uns 16 anos, 15 anos, rezar pra quê? Olha a confusão que era quando a gente rezava. Então, alguns traumas lá de trás que faz com que a gente não abra a oração, não confie em Deus. Quantas pessoas têm os seus traumas com seus pais, com a sua mãe, com os seus irmãos, e fechou o seu coração, fechou o seu afeto, fechou a sua vida afetiva, né? E aí é do trabalho do Espírito Santo derrubar essas barreiras, para que nós possamos voltar a ter acesso com Deus. Olha o que diz o Carisma nessa página 70. Somente o Espírito Santo é o verdadeiro desbravador do caminho da oração e do coração. Quando nos colocamos em oração com toda a sinceridade e desejo de amar a Deus, o Espírito Santo vai aos poucos conquistando a nossa memória, a nossa imaginação, o nosso entendimento e a nossa vontade. Quantas canções do Espírito Santo que nós invocamos Ele, que fala: Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar. Porque muitas vezes, gente, esses nossos sentimentos, esses nossos sentidos estão se afastando de Deus, porque o mundo realmente quer nos afastar de Deus. E é papel do Espírito Santo vir em auxílio às nossas fraquezas, para que nós possamos voltar à oração, para que essas dificuldades de oração possam se acabando, possam ir se diminuindo e você volte a ter contato com o Senhor Jesus e falando com Ele diariamente. O Espírito Santo é o mestre da oração e ensina o catecismo lá no parágrafo 2670. Eu convido você a dar uma olhada nesse parágrafo ou ver esse vídeo que eu te falei agora há pouco, o Espírito Santo e a vida de oração, parte 1, para que você perceba a necessidade que você, enquanto ser humano, você que tem um Espírito aqui dentro e esse Espírito lhe abre também para o mundo espiritual, a necessidade que você tem, meu irmão, de estar se voltando ao Espírito Santo. Peça a Ele, Ele é o mestre da oração. Peça a Ele: Espírito Santo, ora em mim, faz-me de mim um homem de oração. Finalizamos aqui com Raniero Cantalamessa, que recentemente foi ordenado cardeal, foi criado cardeal. Olha só o que ele diz: a oração é uma das operações mais importantes do Espírito Santo, porque ele, sendo princípio de vida nova, consequentemente é princípio de oração nova, de oração verdadeira aos moldes divinos. Que oração é essa que Raniero Cantalamessa está falando? Raniero Cantalamessa está falando da oração em línguas, que vai ser um dos próximos vídeos que nós faremos. Essa oração em língua que o Espírito Santo inaugurou lá em Pentecoste, onde ele inundou o coração dos apóstolos, de Nossa Senhora, e provocou neles uma efusão tão forte, que aqueles apóstolos, que aqueles discípulos de Nossa Senhora começaram a falar em outras línguas e começaram a orar. E as pessoas que estavam ali aos arredores de Jerusalém compreendiam o que estava sendo dito e diziam: estão falando as maravilhas de Deus.
O Espírito Santo pode orar em mim. O Espírito Santo pode orar em você. Você vai perceber isso. Começa abrindo, começa pedindo o Espírito Santo diariamente na sua vida. E vai deixando, vai ouvindo o Espírito Santo, ele vai orando a você, sugerindo palavras, sugerindo conversas a Deus, reavivando a sua memória, moldando os seus sentimentos, moldando e modificando os seus afetos na oração. Quando você menos pensar, daqui a pouco esse Espírito Santo se apoderou de você, porque ele mora em você. E morando em você, ele ora em você diretamente a Deus. Palavras que somente Deus entende. São as palavras da oração em línguas, né? Vamos terminar aqui com uma oração. Enche-me do teu Espírito, de Santa Gertrudes. Ó Jesus, fonte de água viva, dá-me de beber dessa água viva que jorra do seu coração. Quando a tiver provado, só de ti terei sede por toda a eternidade. Mergulha-me inteiramente nas profundezas da tua misericórdia. Batiza-me na santidade da tua preciosa morte. Restaura-me no teu sangue pelo qual me resgatastes. Lava na água que sai do teu lado todas as nódoas com que manchei a inocência do meu batismo. Enche-me do teu Espírito e possui-me inteiramente na pureza da alma e do corpo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.